Diga aí, vem ver. Eu preciso de pelo menos 5 pentecostais para me ajudar a pregar nessa noite. Tem aí? Eu acho que é isso. Os pentecostais vêm tudo de noite, cara. Por isso que é diferente a pegada. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite para você, a mensagem, o tema dela é Vem Ver. Nós vivemos hoje numa geração onde a máxima dessa geração é: nós somos frutos do meio. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos dizendo que no meio ao qual nós fomos inseridos, aonde nós vivemos, a geração que nós vivenciamos e presenciamos, ou seja, a família que nós crescemos, se porventura essa família, um exemplo, essa família teve algum caso de divórcio, os pais, os avós, naturalmente os filhos ou os netos também irão se divorciar. Ou se porventura essa pessoa viveu num ambiente de corrupção, naturalmente essa pessoa também se tornará corrupta. Isso é ser fruto do meio ao qual vive. Mas por que isso é uma realidade na nossa geração? Porque nós tendemos sempre a reproduzir aquilo que nós vemos e não aquilo que nós ouvimos. É natural você reproduzir com facilidade aquilo que você viu os seus pais fazer e não aquilo que você ouviu eles dizer. A grande regra, o grande desafio da comunicação entre pais e filhos é exatamente pais que falam e filhos que veem. A diferença hoje é, existem pais que falam e falam muito, mas os filhos, eles não estão ouvindo o que você está dizendo, ele está vendo o que você está fazendo. O que nós precisamos entender é que quando nós sabemos ligar a comunicação certa entre aquilo que eu falo também é aquilo que eu faço, eu alcanço o resultado que eu espero. Aquilo que eu falo também é aquilo que eu demonstro, eu alcanço aquilo que eu quero na vida do meu filho. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, por esse motivo, existem muitos entre nós que estão literalmente reféns daquilo que viram os seus pais fazer. São reféns daquilo que viram e enxergaram um dia, aquilo que os seus tutores, os seus avós, os seus tios, eu não sei quem te criou, mas existem muitos que hoje são reféns daquilo que viu o que os seus pais fizeram. Mas deixa eu te dizer algo, em Cristo Jesus, quando você entende quem Cristo é na sua vida, você não é mais refém daquilo que você viu os seus pais fazer. Quando você está em Cristo Jesus, você agora vive uma nova natureza, a natureza de Cristo em você. Deixa eu te dizer algo, eu não estou aqui dizendo que a educação dos seus pais, eu não estou anulando aquilo que você aprendeu dos seus antepassados, não é isso. O que eu estou dizendo é aquilo que você viu e que não é bom, aquilo que você viu e que você sabe que desagrada a Deus, aquilo que você viu e você sabe que te leva para um caminho distante de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, você não é mais refém disso. Cristo já te libertou. Você não precisa mais viver refém dessa história dizendo: ah, porque o meu pai era, porque minha mãe era, porque meu avô era, porque minha avó era. Ei, você não precisa mais disso. Hoje você tem Cristo e Cristo em você é quem te libertou. Quem acredita nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom. Hoje, eu e você temos o direito de reproduzirmos aquilo que vimos Cristo fazer. Nós temos hoje um modelo exato de Deus Pai para nós seguirmos. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Tudo aquilo que você pensa em relação a Deus, e você não vê em Jesus Cristo, você precisa descartar. Tudo que você pensa em relação a quem Deus é, mas você não consegue ver em Jesus, descarta da tua vida. Porque Jesus é a forma exata de Deus Pai. Ele diz: eu faço tudo aquilo que eu primeiro vi o meu Pai fazer. E quando nós hoje, libertos em Cristo, seguimos a Jesus, nós estamos vivendo o modelo de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Abra a tua Bíblia comigo,
no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 35. Olha só o que diz nesse texto. João 1, 35 diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Onde assistes? E respondeu-lhe: vem e vê. Diga comigo: vem e vê. Diga mais uma vez: vem e vê. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Diga comigo: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Diga comigo: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por essa palavra, porque Ele é bom. Eu preciso dos 5 pentecostais aí, gente, por favor, me ajuda aí. A palavra conta a história de João Batista, aquele que veio anteceder Jesus. João Batista era aquele que abriu os caminhos para que Jesus viesse. A Bíblia diz que João estava seguindo pelo caminho e ele já estava ministrando a palavra de salvação, de arrependimento. Ele já anunciava o Cristo e de repente ele vê Jesus passando. E quando João vê Jesus, ele diz: ali está o Cordeiro de Deus. No momento em que ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De imediato, alguns dos discípulos que estavam seguindo João, tanto André quanto o seu amigo, eles viram o corpo, eles deixam de seguir João e eles começam agora a seguir em direção a Jesus. Eles olham e dizem: se eu tenho a oportunidade de seguir aquele a quem João anunciava, eu quero saber quem é esse Jesus. E a palavra diz que eles começam a seguir Jesus, até o momento em que Jesus para, e quando ele olha para trás e diz: ei, o que vocês estão fazendo? O que vocês querem? E André prontamente olha para Jesus e diz: Jesus, nós queremos saber onde você mora. Ei, meu irmão, eu fico olhando a atitude de André, e eu vejo uma atitude de um homem que sabia o que queria. Ele sabia: eu não só quero ouvir ao seu respeito, eu não só quero ouvir falar ao seu respeito, eu quero intimidade com você, eu quero conhecer a sua casa, eu quero entrar na sua casa, eu quero saber aonde você mora. Jesus olha para André e diz: cara, você realmente sabe o que quer. E a resposta de Jesus é: vem e vê. Eu fico imaginando Jesus com essa resposta, querendo dizer: você quer mesmo? Você quer mesmo ter uma nova vida? Você quer mesmo saber quem eu sou? Você quer mesmo me conhecer um pouco mais? Então vem e experimenta. Vem
e tire as suas próprias conclusões. Vem e vê com os teus próprios olhos. Vem e tenha as suas próprias experiências. Ei, deixa eu te dizer algo nessa noite em nome de Jesus. Eu tenho a graça de poder ter pais, avós, uma família de pastores, de homens e mulheres de Deus. E glória a Deus pelos que os meus pais e os seus pais espirituais viveram. Glória a Deus pela igreja que foi construída. Glória a Deus pelas experiências que eles tiveram. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão. Eu quero, e eu tenho certeza que você também, nós precisamos viver as nossas próprias experiências com Deus. Chega de ficarmos conhecendo o Deus que os meus pais disseram. Chega de conhecer o Deus que os meus avós disseram. Eu hoje quero olhar e dizer: Senhor, se o Senhor também pode, eu quero entrar na sua casa, eu quero ter as minhas próprias experiências contigo, eu quero te conhecer mais. Se tem alguém vivendo isso, em nome de Jesus, se expressa na presença do Senhor nessa noite. Tem as suas próprias experiências. Nós precisamos viver as nossas próprias experiências com Jesus. Nós precisamos viver as nossas próprias experiências. É muito bom ouvirmos testemunhos. É uma delícia quando a gente ouve pessoas dizendo: porque Jesus fez isso, porque isso e aquilo. Mas não tem nada melhor quando você pode olhar e dizer: eu conheço Ele. Eu sei quem é esse Jesus. A palavra diz que André foi para a casa de Jesus e ficou com ele ali só metade de um dia. E metade de um dia foi suficiente para mudar a história daquele homem. Ele sai correndo da casa de Jesus, e a primeira pessoa que ele encontra é o seu próprio irmão Simão. Sabe o que eu aprendo com isso? É que você não precisa de muito tempo para fazer aquilo que Jesus espera que você faça. Você só precisa de uma experiência com Deus. Tem gente aqui que está dizendo: pastor, eu vou primeiro terminar o carisma, para depois eu começar a liderar um GC. Eu vou primeiro fazer o Casados para Sempre, para depois começar a falar de Jesus para as pessoas. Eu vou primeiro passar aí, sabe, eu estou numa fase, eu só tenho 10 anos de convertido, eu preciso de um tempo um pouco a mais, depois quem sabe eu começo a fazer, eu não estou preparado ainda. Talvez tem gente aqui que diga: olha, eu até gostaria de me batizar, mas eu não estou preparado ainda, eu ainda não sei se é isso realmente. Ei, meu irmão, André só precisou de uma experiência, André só precisou de uma tarde com Jesus, André só precisou de um momento com Jesus, e quando ele sai da casa do mestre, ele sai correndo anunciando aquilo que ele viu Jesus fazer. A primeira pessoa que ele se aproxima é do seu próprio irmão, e ele diz: mano, você precisa conhecer o que eu conheci. Eu vi e achei aquele de quem os nossos pais nos diziam. Olha aí, tem uma pentecostal ali. Eu achei, e eu já sei até onde ele mora. Você precisa conhecer esse Jesus. Simão olha para ele e diz: aonde? Cadê? Quem? André olha e diz: vem ver. Não dá para te explicar, porque tem coisas que não dá para explicar. Você já foi num lugar muito bom, você já foi num restaurante bem bacana, e aqui a gente tem muito disso, né? E aí você pega lá e você vai fazer o seu store, e aí você coloca: gente, olha, você precisa conhecer esse lugar. A comida aqui é maravilhosa. Alguém já viu isso alguma vez ou já fez isso? Você precisa vir. Ou de repente uma loja: gente, o preço é imbatível, você precisa conhecer. Sabe por que você faz isso? Porque você está dizendo: não adianta eu ficar aqui falando, não adianta eu ficar aqui dizendo. Você precisa conhecer, você precisa ter a sua própria experiência, você precisa viver isso também. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus, meu irmão. Talvez você tenha compartilhado tanta coisa nas suas redes sociais, talvez você fala tanto disso e daquilo e tão pouco de Jesus. Talvez você tenha falado tanto de tantas coisas e quanto você tem dito: ei, vem ver o que Jesus está fazendo na minha vida. Quantos talvez estão colocando uma fotinho da igreja dizendo: ei, você precisa conhecer essa igreja que eu estou indo, você precisa conhecer esse Cristo que eu estou vivendo. André saiu, ele chega até o seu irmão Simão e ele diz: vem ver, cara. E quando Simão se aproxima de Jesus, a palavra diz que Jesus olha nos olhos de Simão e diz: Simão, a partir de hoje, você não chamará mais Simão, mas o seu nome será Cefas, que quer dizer Pedro.
Todas as vezes que você tem um encontro com Jesus, Ele muda a sua identidade. Todas as vezes que você tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, Ele muda a sua natureza. É impossível você ter tido um encontro com Jesus e você não ter tido a tua natureza mudada. E você não ter tido as suas convicções mudadas. Você não ter tido as suas características, o seu caráter, a transformação de Cristo na sua vida, é impossível. Quando Simão se aproxima de Jesus, Jesus olha e diz: eu vou mudar o teu nome. Jesus, essa noite, Ele está mudando o nome de muitos de nós aqui. Simão se aproxima, Jesus muda a sua identidade, porque o Evangelho de Cristo é uma troca de identidade. O Evangelho de Cristo é uma troca de natureza. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão. Onde você não morreu, Cristo não pode viver. Se você não estiver disposto a morrer para a sua natureza adâmica, você não pode viver para a natureza de Cristo. Simão olhou e disse: eu quero esse Jesus, eu quero viver isso. E você já é nova criatura, então se posicione como quem é uma nova criatura. Viva como quem é uma nova criatura. Agora já não é mais só Jesus, agora também é André, o outro discípulo, e agora também o irmão Pedro. Eles vão caminhando pelo caminho e de repente eles encontram mais um, chamado Filipe. E diz: Filipe, vem e me segue. Filipe começa a seguir também Jesus, juntamente com seus amigos. Eram vizinhos, moravam no mesmo bairro, na mesma redondeza. E de repente Filipe começa também a viver as suas próprias experiências. A palavra diz que Filipe, ele chega até o seu amigo Natanael. E ele diz: Natanael, eu preciso te falar, eu encontrei Jesus. Eu encontrei aquele a quem a lei de Moisés nos ensinava. Eu encontrei aquele que os profetas falavam. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. A lei de Moisés e aquilo que os profetas ensinavam era: você precisa de alguém que seja o mediador, aquele que esteja entre o povo e Deus. Você não pode se achegar a Deus, você precisa de alguém para se achegar a Ele. A lei, ela dizia: você precisa de alguém que busque por intermédio daquilo que você pede. Mas agora, já não era mais a lei, agora era a graça do Senhor Jesus. E aqui Ele está dizendo: ei, lembra aquilo que nós ouvíamos e líamos na lei de Moisés? Agora já não é mais isso. Eu encontrei agora aquele que é o nosso intermediador, aquele que é o nosso mediador. Eu encontrei agora aquele que é o nosso caminho. Eu encontrei agora aquele que nos dá livre acesso ao Pai. Ei, Natanael, nós não precisamos mais de Moisés para subir no monte e orar por nós. Ei, Natanael, nós não precisamos mais de alguém para orar por nós. Nós não precisamos mais de alguém para pedir a Deus em nosso favor. Eu encontrei Jesus. Ele mesmo é o caminho que nos leva até o Pai. Ele mesmo é aquele que nos leva até a presença do Pai Todo-Poderoso. Ei, Natanael, eu encontrei o caminho. Se você quer aplaudir, então aplaude de verdade, em nome de Jesus. O povo não subia até o monte e enviava Moisés porque eles tinham medo de morrer. Eles sabiam que se nós subirmos, Deus pode vir e nos fulminar. Então eles não subiam, mas eles enviavam Moisés. E talvez ainda existem muitos de nós que não queremos subir à presença do Pai porque temos medo de morrer. Morrer para os nossos próprios prazeres, morrer para as nossas próprias vontades. Talvez exista alguém que ainda olhe e diga: cara, eu não mereço, eu não posso. Deixa eu te dizer algo: Jesus já morreu na cruz por você. Jesus já pagou o preço por você. Deixa eu te dizer algo ainda mais: você não precisa de mais ninguém, meu irmão.
você já tem aquele que você precisa. Você não precisa, na hora que o calo aperta na sua casa, pegar o telefone. Ouça isso com amor, por favor. Você não precisa pegar o telefone. Deixa eu ver se alguém pode me ajudar. Deixa eu ver se o pastor pode orar por mim. Deixa eu ver se a líder pode. Você não precisa disso, meu irmão. Você já tem Cristo na sua vida. Você não precisa mais de um mediador entre você e o Pai. Você já tem Jesus na sua vida. Você não precisa mais depender de homens. Você não precisa mais depender de gente. Você não precisa mais depender de pessoas. Preste atenção nisso. O próprio Deus constituiu os 5 ministérios: apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. E eu acredito nisso. Mas se você continuar lendo esse mesmo texto que fala sobre os 5 ministérios, ele diz que esses 5 ministérios foram feitos para empoderar os santos, para capacitar a igreja. O nosso papel aqui é empoderar a igreja. O nosso papel aqui é levar a igreja a entender: ei, você não depende de pastor André, você não depende de pastor Jason, você não depende de líder A ou líder B, você não depende de fulano ou ciclano, você já tem aquilo que você precisa, você já tem o próprio Cristo em você, você já tem a unção na sua vida, você tem o poder na sua vida, você tem sobre você aquilo que o mundo precisa. Você não precisa de mais ninguém, meu irmão. Você já tem tudo que você precisa. Diga comigo: eu tenho tudo que eu preciso. Diga mais uma vez: eu tenho tudo que eu preciso. Mas a resposta de Natanael para Filipe foi incrível. Quando Filipe diz: encontramos aquele a quem a lei de Moisés nos ensinava, Natanael olha para Filipe e diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É dessa maneira mesmo. Ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Meu irmão, eu fico pensando, sabe aquele americano raiz? O americano mesmo, não é esses americanos da Flórida aqui não. O americano que conhece o Brasil do carnaval, o americano que conhece o Brasil do futebol, o americano que olha o Brasil e só enxerga isso. Eu fico imaginando o americano olhando e dizendo: mas pode vir alguma coisa boa do Brasil? Pode. Pode vir alguma coisa boa de lá? Ei, pode. Pode. Uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que tem o fogo do Espírito Santo, uma igreja que veio para impactar essa cidade, uma igreja que está transformando a sociedade, uma igreja que está mudando a cidade de Orlando. Ei, você faz parte dessa igreja. Pode vir alguma coisa boa de Belo Horizonte, pode vir alguma coisa boa do Brasil, pode. Nós estamos aqui para mudar esta nação. Quantos creem nisso? Por favor, aplauda o nome do Senhor Jesus. Pode, meu irmão. Pode. Eu recebi essa semana uma mensagem no meu celular. A mensagem dizia assim, desse jeito: pastor, eu quero saber o que a minha esposa está vivendo na sua igreja. O que ela conheceu aí na sua igreja. Aí eu respondi para ele, e aí ele me disse assim: eu quero isso para mim também. Aí eu falei: cara, daqui a 1 hora a gente se encontra na igreja. Aí nós viemos aqui, sentamos ali na minha sala. Eu falei: e aí, irmão? Ele: não, deixa eu já começar dizendo, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu estudo a ciência desde muito novo, eu leio muito, eu estudo muito sobre isso, mas eu sou casado com essa mulher há 12 anos, ela já é americana, nós vivemos aqui há muito tempo, mas o que ela está vivendo nessa igreja, eu não consigo entender e explicar. O que ela está vivendo aqui é inexplicável, e eu cheguei à conclusão de que eu quero isso para mim também. Um ateu, gente. Eu olhei para ele e disse assim: cara, então, tá fácil.
Ele disse, o que eu preciso fazer? Vem ver. Vem ver o que a gente está vivendo. Ele, não, mas eu preciso fazer alguma coisa? Eu falei, não, preciso. O quê? Aceitar Jesus. Como? É só você fechar os seus olhos e orar comigo. Diante de Deus, gente. Ele fechou os olhos. Eu comecei a orar com ele, a oração de entrega. Quando nós terminamos, ele começou a chorar. Chorar. Aí ele olhou para mim e disse, é só isso? Eu falei, é. Agora eu já tenho o que minha esposa tem? Eu falei, já. Ele disse, mas eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu falei assim, a partir de agora é bom você começar a ler a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Não, não tenho. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho também. Ali, né? Aí eu falei para ele, baixa no aplicativo. Ele falou assim, cara, mas o meu celular é tão fuleira que não cabe mais nada aqui. Aí eu pensei, onde eu vou arrumar uma Bíblia nessas horas? Lembrei. A gente tem um Achados e Perdidos aqui atrás. Tem mais de 15 Bíblias lá. Dos crentes que não lê. Fui lá, peguei uma Bíblia, rasguei aonde estava o nome da pessoa. Eu não vou nem falar o nome. Tirei, cortei bonitinho, cheguei para ele, falei, aqui irmão, um presente para você. Ele, uau, eu posso tirar, diante de Deus, eu posso tirar uma foto e mostrar para minha esposa que eu estou com uma Bíblia? Um senhor, inteligente, culto. Eu falei, claro. Eu olhei para ele e disse, cara, essa Bíblia agora realmente ela vai ter sentido. Agora vai ter o porquê dela existir. Mas talvez muitos perguntam, pode vir alguma coisa boa lá da casa do José, da casa da Maria, da casa do Antônio? Eu conheço aquela família, eu sei como eles são. Pode vir alguma coisa boa daquela família? Pode, meu irmão. Pode. Você. O Cristo que está em você. Ei, não é sobre nós. Não é sobre Lagoinha. Não é sobre André. Não é sobre Jason. Não é sobre Samuel. Não é sobre pessoas. Não é sobre nós. Mas é sobre aquele que habita em nós. Pode vir alguma coisa boa? Pode. Tudo depende de como você vê. A ciência diz que quem cria a realidade não é a própria realidade, mas é quem a vê. Talvez a sua realidade seja uma família destruída, um casamento destruído, pais divorciados. Talvez a sua realidade seja câncer na sua família. Talvez a sua realidade seja qualquer uma dessas. Mas quem cria a realidade não é a própria realidade, mas é quem a vê. Com os meus olhos de fé, eu passo a ver aquilo que não existia, como se já existisse. Ei, você consegue chegar aonde a sua fé chegou primeiro. A palavra do Senhor nos mostra um profeta chamado Isaías. Ele faz um dos seus textos, ele diz, na sua visão, na sua perspectiva humana, de homem, ele diz, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. A perspectiva de Isaías, aos olhos de quem vê, estava correta. Assim como talvez muitos de nós dizemos, cara, o mundo não tem mais jeito. O mundo está de mal a pior. Alguém já ouviu isso alguma vez? Não tem mais jeito. Olha, mudei do Brasil para cá pensando que aqui era melhor. Ixi, meu Deus, não tem jeito não. Sabe por quê? Porque depende de quem vê. Depende de qual é a perspectiva que você está olhando, enxergando. Isaías estava olhando com a perspectiva da terra, e com a perspectiva da terra ele dizia, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas no mesmo texto, Isaías 6, se você voltar alguns versículos, você vai ver os anjos adorando o Senhor, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Ei, enquanto os olhos do homem dizia, a terra está destruída pelo caos e pela calamidade, a terra está destruída com homens de impuros lábios, o céu, com o olhar do céu, com a perspectiva do céu, olhava para a terra e dizia, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da glória de Deus. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, talvez com seus olhos, você olha para o seu casamento e diz, o meu casamento não tem mais jeito, mas com o olhar do céu, o céu está dizendo, ei, o seu casamento está cheio da glória de Deus. Talvez com seus olhos você diz, o meu filho não tem mais jeito, o nosso relacionamento não dá mais, o meu filho está perdido. Com seus olhos, mas com os olhos do céu, você pode olhar e dizer, o meu filho está cheio da glória de Deus. Talvez você olhe com os seus olhos físicos e diga, a minha casa está destruída, a minha casa está uma bagunça, não dá mais jeito, mas se você olhar pelos olhos da fé, com a perspectiva do céu, você vai dizer, a minha casa está cheia da glória de Deus. Se você está entendendo isso, se expresse na presença do Senhor, a sua família está cheia da glória de Deus. Tudo depende de como você vê. Qual é a sua perspectiva? Se for da terra, é verdade. Mas se for do céu, meu irmão, é verdade. O céu dizia, Isaías, a gente não está vendo nada disso que você está vendo, a gente está vendo a terra cheia da glória de Deus. Tudo depende da sua perspectiva. Filipe chega até Natanael e diz, Natanael, encontramos. Natanael olha e diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Qual foi a resposta de Filipe? Vai lá, gente, você já sabe. Vem ver. Filipe podia ter olhado e disse, não, olha, eu vou te explicar aqui, deixa eu trazer algumas coisas, deixa eu falar alguma coisa, nada disso. Vem ver, cara. Experimenta você. Tenha as suas próprias experiências. Crie as suas próprias expectativas, como o André fala. Viva você mesmo. Ei, a gente hoje é uma geração que fala demais. A gente é uma geração hoje que todo mundo pode levantar para falar algo. Todo mundo hoje pega um story para ficar falando um monte de coisa. Todo mundo hoje, glória a Deus, tá bom? Mas glória a Deus pelos PhDs aí, pelos doutores, glória a Deus por isso. Mas todo mundo hoje é PhD, todo mundo é doutor, todo mundo hoje sabe falar muito bem, cheio de frases, de efeitos, cheio de coisas. Glória a Deus por tudo isso, meu irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem momento que você não precisa falar nada. Tem momento que não é bom você falar nada. Tem momento que você só precisa olhar e dizer, ei, vem ver. Natanael olha e diz, tem alguma coisa boa? Filipe olha para ele e diz, cara, vem ver. Quando Natanael se aproxima, porque aquilo aguçou Natanael. Ele diz, então eu vou ver. Então deixa eu ver o que é isso. E quando ele chega até Jesus, ele se aproxima de Jesus. A palavra diz que Jesus olha nos olhos de Natanael e diz, Natanael, eu vi você. Você estava sentado debaixo da figueira. Natanael toma um susto. Opa, que é isso? Esse que é profeta. Jesus estava olhando e dizendo, Natanael, não foi você que me escolheu. Eu escolhi você primeiro. Não foi você que escolheu vir até mim. Não foi você que me olhou e me viu primeiro. Eu já tinha visto você. Eu já tinha olhado para você. Eu já tinha escolhido você. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Não foi você que escolheu estar aqui nessa noite. Ele te escolheu primeiro. Ele já tinha olhado e visto você primeiro. O texto encerra dizendo que Jesus olha para Natanael e diz, você ficou feliz só porque eu disse que eu te vi primeiro? Natanael, coisas maiores você ainda vai ver. Coisas maiores você verá. No meio daquele grupo estava Jesus, André, o outro discípulo, Pedro, Filipe e Natanael. Agora já era uma gangue, né? Já era um grupo forte ali. E de repente no meio deles tinha um cara chamado Pedro. Ele ouviu aquilo
coisas maiores verás. É isso mesmo. E ele diz, eu quero viver isso também. Eu quero viver essa realidade na minha vida. E eu quero encerrar com esse texto. Se você puder, abra a tua Bíblia aí, em Atos capítulo 3. Atos 3, verso 1. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Diga comigo, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ei, a Bíblia diz que Pedro, quando ele ouviu que Jesus disse, coisas maiores vocês vão ver, Pedro acreditou naquilo. Mas agora Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo, e naquela porta do templo, todos os dias, era colocado um coxo ali. Os religiosos passavam por ele, talvez até tropeçavam nele, entravam no templo, faziam suas orações e iam embora. O máximo que davam era uma esmola para ele. Sabe por quê? Porque eles não tinham tido a revelação que os discípulos de Jesus tinham. Eles não tinham tido a mesma experiência que os discípulos de Jesus tinham. Eles não tinham visto aquilo que os discípulos de Jesus haviam visto. Todos os dias eles passavam por aquele coxo e nada faziam. Mas um dia, Pedro e João, aqueles que caminharam com Jesus, eles estavam andando em direção ao templo, e eles olham e veem aquele coxo. E ali foi o momento que Pedro olha, ele olha para o João, eu fico imaginando ele dizendo: e aí, vamos lá? Mas agora como que a gente vai fazer? Não tem mais Jesus, Jesus morreu, Jesus não está mais aqui, nós vamos falar para ele ver o quê? Porque até então era: ei, quer conhecer Jesus? Vem ver. Ei, quer conhecer Jesus? Vem ver. Mas agora Jesus não estava mais fisicamente ali. Então como eles iriam dizer vem ver? Sabe o que Pedro faz? Pedro olha para aquele homem e ele diz: olha, o Jesus que eu sirvo não está mais aqui presente fisicamente, mas ele está em mim. Então olha para mim. Olha para mim. Ei, Jesus não está mais aqui fisicamente, mas hoje ele está em mim. Então olha para mim. Eu fico imaginando aquele coxo apavorado, olhando para os olhos de Pedro, e Pedro dizendo: olha para mim, olha para mim, olha para mim, continua olhando para mim. E aquele coxo olhando, dizendo: uau, e agora? Será que ele vai me dar uma esmola? Será que ele vai me dar alguma coisa? E Pedro olha e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada que possa de repente suprir aquilo que você espera, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro segura nas mãos daquele coxo e levanta aquele coxo, dizendo: a partir de hoje eu quero que você entenda que Cristo pode não estar mais aqui fisicamente, e talvez eu não diga mais vem ver, mas hoje eu posso dizer: ei, você quer ver Cristo? Olha para mim. Você quer ver Cristo? Olha para mim. Você quer ver o que Cristo é capaz de fazer na sua vida? Você quer ver o que Cristo é capaz de fazer na sua família? Você quer viver isso? Então, em nome do Senhor Jesus, chegou o tempo de, como igreja, nós dizermos: olha para mim, mundo, olha para mim, veja Cristo em mim.
Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Se você crê nisso, comece a adorar o Senhor. Levante as suas mãos e comece a adorar o nome do Senhor.